mistura de... É verdade que estou aqui para pregar a palavra, mas depois há uma mistura também de muitas memórias e pessoas que nós estamos a ver daqui. Depois estou a ver as pessoas, estou-me a lembrar de coisas, mas tenho que pregar, pronto. Mas lá em Silves, então espalhei-me assim um bocadinho ao comprido, pronto. Era menos pessoas e eu pude até contar algumas peripécias de alguns daqueles irmãos, pronto, olha. Mas agora aqui não vou fazê-lo, está bem? Quero agradecer ao pastor Rui este convite, eu digo que quero mesmo agradecer, porque faltavam-me 2 igrejas em Portugal para eu visitar. Faltavam-me daquelas que eu queria mesmo ir, que era Portimão e Silves. Então, olha, já posso morrer descansado. Graças a Deus, diz o pastor Rui. Então, fico muito contente. Aliás, o pastor Rui já me tinha convidado antes, portanto, isto a culpa não era dele. Não tinha podido estar nessa altura, mas desta vez, quando eu aceitei, quando me foi feito o convite, eu fiquei muito contente. E se vou lá pregar aos jovens, pregar aos jovens é a coisa mais difícil que existe. É que os jovens são sinceros, marotos e distraídos. É muito complicado. Temos aqui boa malta, não temos? Vocês são suspeitos, porque são jovens. Muito bem, foi um prazer estar com eles naquele retiro, neste acampamento, e também estar aqui com os irmãos. E, olha, alguns ainda posso conhecer, mas boa parte já não conheço. Isto é bom sinal, é sinal que temos novas pessoas na igreja, novas pessoas que Deus está a salvar, e isso deve ser também motivo de alegria. Também eu trouxe o meu pai e a minha mãe, a ver se depois à saída, alguns irmãos também podem cumprimentá-los, que alguns irmãos do tempo da Maria Cachucha ainda os conhecem. Está bem? Muito bem, vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e o mais importante realmente é a palavra de Deus, e é isso que eu quero partilhar com os irmãos, e aquilo que o pastor Rui disse, é boa vontade da parte dele, muitos elogios, e também dizer que se a coisa correr mal, eu sou culpado. Pronto, está bem. A seguir ao Sócrates sou eu. Está bem, pode ser. Romanos capítulo 8, verso 31. Vamos ler a palavra de Deus. Eu tenho esta tarde 4 perguntas para nós. 4 perguntas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É muito interessante que a Bíblia, às vezes, e é o caso, tem perguntas chamadas perguntas de retórica. Que quer dizer, são perguntas cuja resposta é óbvia, que não é preciso estar a responder. Por exemplo, se eu perguntasse aqui publicamente, eu sou feio, toda a gente tem uma resposta óbvia. Não tem resposta óbvia? Tenha. Ou então, hoje está um bom dia, hoje está sol, acham que é preciso responder? Claro que está sol. Quando as coisas são óbvias, muitas vezes as próprias perguntas, porque é que se faz a pergunta se é óbvio? É exatamente para colocar o desafio. É para provocar em nós uma compreensão e uma entrega. No fundo é uma forma literária de chamar a atenção. E temos aqui uma pergunta no verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O mais importante não é saber quem é contra, o mais importante é saber quem é a favor. Se quem é a favor é maior que tudo, não faz nenhuma diferença quem é contra. Se eu sou do Benfica, que importa qual é a equipa que tu és? Já estraguei isto agora. Agora é que já estraguei isto, não é? Mas se nós estamos do lado do maior, não faz diferença quem está do outro lado, porque do outro lado há de ser mais pequeno. E às vezes a nossa vida é muito mais entregue a uma concentração, colocamos muito a lupa do lado do adversário, menosprezando o lado do vencedor. Nós não estamos do lado do adversário, nós não estamos do lado do mais pequeno, nós estamos do lado do maior. Agora era uma boa altura para os irmãos dizerem amém. Também se não dizem amém, quando é do lado do maior, quando chegar ao lado do pequeno, quer ver o que é que se passa para aí. Mas se Deus, que é o maior, é a nosso favor, o que é que interessa quem é contra? Então, quando nós começamos a concentrar muito nas dificuldades, quando começamos a concentrar muito nos problemas, e mais, até há pessoas que concentram muito no diabo, estão sempre a dizer, o diabo empurrou-me, e o diabo fez-me isto, e o diabo não me larga. Eu não quero saber disso. Eu sei é que Deus está comigo. Nós sabemos é que Deus está do nosso lado. Nós sabemos é que Deus é a nosso favor. É por isso que este verso 31 eu não li, mas tem outra pergunta ainda antes, que é a pergunta introdutória. Que diremos, pois, a estas coisas? E se voltarem para trás, aquelas coisas é que Deus nos chamou, é que Deus nos santificou, é que Deus nos glorificou. Deus fez um trabalho e é interessante que Paulo coloca no futuro aquilo que Deus ainda não fez. E significa que Deus promete, dá garantias, Ele dá garantias para o nosso futuro. Então não faz diferença quem é contra mim. É por
isso que quando terminamos este episódio, este capítulo, diz que nem a altura, nem a profundidade, nem o futuro, nem o presente, para o crente não faz diferença, porque Deus está do seu lado. Então, vamos repetir. Primeira pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? O que é importante saber é que Deus está do nosso lado. Sabe quando é que Deus passa para o nosso lado? Quando nós passamos para o lado dele. Diz a seguir, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Deus fez uma aposta. A Bíblia diz que nós fomos transportados, não andamos devagarinho ou gradualmente. A vida cristã não começa com um processo, começa com um ato. Falámos disto lá no nosso acampamento. Nós não vamos passando. Nós nem sequer fomos nós quem fez a passagem. Diz que Ele nos transportou. Ele pegou em nós, nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para o reino do seu Filho de amor. Do seu Filho amado. Então Deus fez um transporte, Deus fez um trabalho, Deus pegou em nós que estávamos num lado. É por isso que eu pergunto, às vezes eu faço estas perguntas tão bem de retórica. Quem é que aqui é pecador? Claro que ninguém vai levantar o braço. Os pecados são tão grandes que a gente nem tem força. É isso? Quem é que é pecador aqui? Isto é uma pergunta assim com alguma martice. Porque no sentido genuíno da palavra de Deus, nós não somos pecadores. Nós éramos pecadores. Já leram? Nós éramos pecadores. Eu não sou pecador. Você não é pecador. Você é santo. Eu não sou. Olha, se não é, desenrasque-se. Eu já não sou pecador, eu fui transportado das trevas para a maravilhosa luz. Claro que nós temos problemas com isso, porque nós pensamos em termos de mérito. Eu não sou, e nós bem sabemos o que é que andamos para aí a fazer e a dizer, e então começamos a avaliar o que somos em função do que fazemos. Já está tudo trocado. Eu não sou santo porque sou boa pessoa. Eu não sou santo porque faço coisas boas. Eu não sou santo porque um dia consegui chegar a um certo patamar. Não. Eu sou santo porque eu aceitei o santo e eu fui transportado destas trevas, do sítio de pecado, e fui transportado para o reino do seu Filho. É por isso que este versículo 32 diz que aquele que nem poupou o Filho, note, Deus faz uma aposta. Ele jogou, se eu posso, deixem passar e com reverência, ele jogou a maior cartada que tinha. Ele fez uma aposta de fundo. Ele deu o máximo que se podia dar. E Deus não dá coisas grandes para ter coisas pequenas, não. Ele é o maior empresário e o maior comerciante que existe. Ele já sabe que quando aposta, ele ganha muito mais do que aquilo que aposta. Ainda hoje, lá em Silos, nós falámos que muitas vezes na fé é isso. As pessoas perdiam a curto prazo para ganhar a longo prazo. Então o que é que Deus faz? Deus apostou em nós, diz que Ele não poupou, Ele podia ter guardado, Ele podia ter ficado com o Filho, mas Deus foi tão sábio, aliás Ele é a fonte da sabedoria, Ele foi tão sábio que Ele sabia, se eu der o meu Filho, eu vou ter milhões e milhões e milhões e milhões de homens e mulheres. E aqui estamos nós esta tarde. Então Ele não poupou, Ele não se segurou, porque Ele queria ter mais. E às vezes nós, no nosso egoísmo, estamos a tentar reter coisas. Não, para nós temos muito, nós temos que investir, nós temos que apostar, nós temos que colocar ali. E Deus não poupou o Filho. Note o que diz a palavra de Deus. Antes o entregou. Note, Deus fez um negócio, digamos assim. Ele deu o Filho, mas deu o Filho não foi para morrer por uma pessoa. Ele deu o Filho para morrer por todos nós. Oh, graças a Deus. É por isso que a pergunta é se Deus é por nós. Se Ele é por todos aqueles pelos quais Ele investiu. E diz que não, eu gosto desta parte aqui final. Como nos não dará tão bem com Ele, o investimento. Ele, Jesus. Então o Pai, Deus, não segurou o Filho, Ele investiu o Filho, e à medida que nós recebemos o Filho, recebemos as coisas todas que Deus quer dar. Deus não nos quer dar nada sem dar o Filho. O mais importante não é o que Deus quer dar, o mais importante é o Filho que Ele não poupou e deu no nosso lugar. Então, se Deus é por mim, o que é que me interessa quem é contra mim? Se aquele que fez a maior aposta, aquele que tinha o maior valor, aquele que poderia ter retido, mas deu, até ele pode dar o resto. Porque quem dá o melhor também já pode dar o resto. E este é o problema, às vezes nós ficamos atrás das coisas que Deus tem, mas o mais importante não é o que Deus tem, o mais importante é o que Ele é a pessoa dele. Então a primeira pergunta, eu gostava que olhássemos aqui. Primeira pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Faz favor, foque na primeira parte. Deus é por nós. Não viva uma vida de medo, uma vida de dúvida,
uma vida de dificuldades, e às vezes nós, qualquer coisa, então irmão, está sempre, uma vida sempre ali, sempre para um lado, para o outro, sempre, a Bíblia diz que o homem de coração dobre é inconstante nos seus caminhos. Nós ainda não temos o coração seguro, um dia dá para um lado, outro dia dá para o outro, andamos ali, aleluia, aleluia, graças a Deus. Já percebo porque é que tu fizeste glória a Deus, é porque recebeste a reforma. E ficamos muito dependentes de coisas, e ficamos muito dependentes de ter, e ficamos muito dependentes porque isto é a favor, e ficamos muito dependentes daquilo que está à nossa volta. E Deus diz, não, Carlos Fontes, eu estou do teu lado, e chega. E agora eu quero dizer, à medida em que Deus chega, Ele dá-me coisas. Por isso é que diz, como não nos dará tão bem com Ele todas as coisas? Quando Ele chega, Ele dá-me mais. Perceberam? Porque Deus não quer desenvolver egoístas. Ele quer desenvolver pessoas submissas e dependentes dEle. Então Ele não dá o que eu quero, mas dá o que eu preciso para depois receber o que Ele quer e que às vezes também eu quero, com certeza. Mas repare, Deus dá tudo através do Filho. Segunda pergunta. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Realmente, às vezes, nós fazemos coisas que se agradam a Deus. É verdade, fazemos coisas que não são corretas. Claro, nós não somos pessoas perfeitas. Mas eu gosto desta resposta óbvia. Não interessa quem te acusa, mas interessa quem te justifica. Claro, pode-se acusar, pode-se condenar quem é culpado. Mas de que serve ter uma boa acusação quando o alvo é alguém justo? Não interessa. Não há medo de ser acusado. Isto em termos humanos. Em termos humanos é melhor não pôr a coisa nesse pé. Mas em termos divinos, não faz diferença quem nos acusa se nós somos justos. Agora repara, se de trás diz que Deus é por nós, aqui também diz que é Deus quem nos justifica. Nós ainda não temos mérito. Nós não vamos ter mérito. Nós nunca podemos chegar ao ponto de dizer, eu mereço, eu mereço, eu mereço. A Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que mereça. Não há ninguém que tenha direitos. Eu costumo dizer que nós temos o direito de cumprir os deveres. Nós não temos direitos. E aqui diz que quando alguém, ou se alguém nos quiser acusar, se alguém tiver essa intenção, porque diz quem é que terá a coragem de acusar aquele que é justo? Aqui diz que é Deus que o justifica. Note, o que Deus está a tentar construir nesta parte até o final do capítulo é que é à medida que eu vivo Cristo, à medida que eu dependo de Cristo, que eu também tenho convicções de que estou seguro e que nada pode ser levantado contra mim. Há pessoas que têm mais medo do diabo do que descansam em Deus. Não sei se foi claro. Vivem mais sob o estigma da ação do diabo do que paz e conforto na pessoa de Cristo. Quando nós temos Cristo, que diferença faz o resto? Medo de quê? Medo de quem? Aqui diz, se o próprio Deus... Eu quero que percebam isto. Quem intentará a acusação? Eu quero dizer-vos que aquele que verdadeiramente tem direito para acusar é Deus. Porque Deus é o único que tem a fasquia elevada. Deus é o único que é justo em si próprio. Deus é o único que vive, que tem aquele patamar de santidade elevadíssimo. E a Bíblia diz ser santo, porque o Senhor, vosso Deus, é santo. Deus está num outro patamar. E Ele, naquele nível, olhando para nós humanos, Ele tem o direito de nos condenar. Até há pessoas que dizem, é o diabo que vai mandar para o inferno. A Bíblia diz, não temam quem pode matar o corpo, mas temam aquele que pode enviar a vossa alma para o inferno. E esse que pode enviar a alma para o inferno é Deus. Deus tem esse poder. E Ele tem esse direito, porque Ele é santo e nós muitas vezes falhamos e desobedecemos a Ele. Então aqui o desafio é este. Então se aquele que nos pode condenar, agora isto é tão bonito, não nos condena, mais ninguém pode fazê-lo. Cada acusação que o diabo fizer à nossa vida é uma mentira. Porque a Bíblia diz que o único que tem direito a condenar, justificou. É Deus quem o justifica. Eu sou justificado, você é justificado. A Bíblia diz que sendo justificados pela fé, agora nós temos paz com Deus. E deixa-me dizer uma coisa, se eu estou bem com Deus, eu não tenho que ter medo de nada, nem de ninguém.
Porque é Deus quem me justifica. Aquele, digamos, o supremo juiz, o grande juiz, o juiz justo, o juiz exigente, o juiz como deve ser. Esse juiz olha para mim e diz: Carlos Fontes, tu estás muito abaixo, tu estás muito longe de mim. Mas a Bíblia diz que morreu o justo. Olha aqui, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Jesus faz um câmbio, ele troca, o seu assumir, note, não é pecador, Jesus nunca foi pecador, mas ele diz que ele se fez pecado, ele assume as consequências dos nossos atos, e nós assumimos a posição dele. Isto é muito bonito. Nós estávamos na posição de réu, e réu culpado, e o juiz olhou para nós, e foi preciso vir um advogado justo, que é Jesus, e ficou entre mim e Deus. Entre si e Deus. E o Pai, em vez de chegar a mim, não chegou porque o Filho ficou na frente. Tudo aquilo que era exigido, toda a ira que era exigida. Note, se Deus é justo, Ele não pode tolerar o mal. Ele teve que agir, Ele teve que exercer a sua justiça. E Ele descarrega, digamos assim, a sua ira no seu próprio Filho. E agora, quando eu apareço, não apareço mais como um pecador, mas como um justo. Glória a Deus. A Bíblia diz que eu fui tornado justo. Então, a minha relação com Deus não é de um condenado para um juiz. Mas é de um, note agora, justo, justificado. Porque Jesus é justo por essência. Eu não, e você também não. Nós fomos tornados justos. Nós fomos justificados, é a obra dele. Então, se Deus é que nos justifica, quem é que pode acusar-nos? Se Ele que pode acusar arranjou o meio de satisfazer a sua ira, e deixem-me dizer uma coisa, Deus é tão justo, que quando Ele exerceu o juízo sobre o Filho, Ele não vai pedir segunda vez castigo. Ele é tão justo que aquilo que é exigido é suficiente. Deus não quer condenar-me. A Bíblia diz, Jesus disse que não veio condenar os homens, mas veio salvá-los. A paixão de Jesus é ganhar pessoas. É por isso que o trabalho dele foi exatamente vir e justificar. Eu quero voltar à questão do 33. Quem intentará a acusação? Não interessa quem é a pessoa. Não faz diferença. E deixem-me dizer, e quem ama e segue a Deus, muitas vezes fica sujeito a acusações. Muitas vezes fica sujeito a injustiças. Mas deixem-me dizer, se você é fiel a Deus, o justo estará do seu lado. Ele é a nossa causa, Ele é o nosso defensor, Ele é o nosso justificador. Então não interessa quem nos quer condenar. Porque se aquilo que poderia fazer não o faz, e mais, arranja uma maneira de ninguém nos poder condenar, então eu estou seguro na sua justiça. Já agora, quem é que é pecador e quem é que é justo? Ai, ai, ai. Porquê é que nós temos problemas de nos expressar publicamente? Quem tem que ter mais problemas sou eu que estou a pregar. Quantos pecadores temos aqui? Ok. Estes pecadores esta tarde podem resolver esse problema. Aceitando Jesus como o seu Salvador, podem passar para justos. E quem é que é justo? Já agora, que está um bocadinho encolhido. Eu não estou a dizer justos encolhidos. Estou a dizer justos assumidos. Fomos justificados. Eu sei que nós temos problemas porque a nossa cabecinha ainda tem lá no subconsciente o catolicismo. Obras. Justo. E a gente lembra só, mas eu fiz isto, mas eu disse isto. Pois, mas eu não sou justo por aquilo que eu fiz. Eu sou justo por aquilo que Ele fez. E a obra dele é completa. Irmão, não ponha em questão o sacrifício de Cristo, não aceitando aquilo que Ele fez por si. É Deus quem o justifica. Então, olha, estão aqui esta tarde muitos justificados. Agora, a vida cristã tem esta dinâmica maravilhosa, que é como, e muito bem, a Abigail estava a tentar explicar, até disse ao pastor Rui, não valia a pena ter cá vindo. Então ela fez logo aqui o filme todo, até a cores e tudo. Ser é mais importante que fazer, pois. Porque eu nunca posso construir um ser, eu nunca posso fazer melhor, eu nunca posso fazer tudo como Deus quer. Então Deus tem que primeiro trabalhar em mim. Primeiro eu tenho que ser justo, e a Bíblia diz para que andássemos nas obras que Ele criou, para que andássemos nelas. Ou seja, eu não faço nada para ser justo, mas já que estou em Cristo e sou justo, então agora eu quero viver coisas justas que agradem a Deus.
A vida cristã não é um tentar ser, ou melhor, não é um tentar ter, não é tentar dar a volta a Deus pela porta do cavalo. Deus quer isto, mas eu dou-lhe assim, faço assim umas orações, e uns jejuns e umas coisas lá por trás e depois ele tem que ceder. Não. Tu tens que primeiro te render a Ele, deixar Ele fazer a obra dele em ti e a partir daí tens que viver em função daquilo que agora tu és nele. Amém. Esta era uma boa altura para dizer também amém. Você é justo? Foi tornado justo. Terceira pergunta. E agora, versículo 34. Quem é que os condenará? Já repararam que tudo o que nós estamos a ler torna-se um antídoto contra a obra do diabo. Porque o trabalho do diabo está mais ou menos à volta destas questões que eu estou a falar. Olha, a terceira pergunta, condenação. Não é isso que o diabo faz? Condenar-nos? Toda a gente sabe como é que ele trabalha aqui. Nós temos uma porta, não temos? Chama-se mente. Mente. Não estou a conjugar o verbo. Mente. E todos nós sabemos como o diabo faz. Ele tenta arrombar a porta da mente com pensamentos maus. Tu fizeste isto. Pom. Ninguém aqui, não digo que eu sou o único que passo por isto, ou passei por isto. Agora já passo menos. Porque nós também temos que aprender a resistir ao diabo. E não há outra maneira a não ser pela palavra. O diabo não tem medo de tagarela isso, ou de conversa fiada. Uma vez, lá uma irmã numa igreja que eu estava a pastorear, achei muito interessante. Aquela irmã era muito gira, ela dizia coisas tão engraçadas. Então ela disse assim, irmão, o diabo andava de volta de mim como o Chico Peão, mas eu mandei-o para o Camões. De volta de mim como o Chico Peão e eu mandei-o para o Camões. Eu não percebi. De volta de mim como o Chico Peão. Depois alguém me explicou, pronto, o Chico Peão era um homenzito lá na aldeia que bebia uns copos e andava sempre bêbado, assim, à volta, então chamava-lhe o peão. E o que ela queria dizer é que o diabo andava sempre em volta dela, a tentá-la. E ela mandou para o Camões. Essa do Camões é que eu não apanhei. Mandou o diabo para o século XVI. Eu não percebo nada disto. O diabo não tem medo do Camões. Mas o diabo teme o nome de Jesus. Quando Jesus se apresentou diante daqueles homens que tinham demónios, sabe o que é que os demónios tiveram tanto medo que disseram? O quê? Tu já vens agir antes do tempo? Tu vens destruir-nos antes do tempo? Eles temem o nome de Jesus. O diabo tem medo de Jesus. Porque ele foi vencido por ele. Ele não tem medo de nós. Mas quando nós vamos em nome de Jesus, ele tem medo de nós. O espírito dele, a intenção dele é condenar as pessoas. O trabalho dele é como um trabalho de simulação, porque a Bíblia diz que nós estamos equipados com uma armadura, e uma armadura robusta, suficiente para grandes causas e grandes vitórias. Desde o capacete, espada, escudo e pés, está tudo artilhado. E sabe o que é que o diabo tem? Umas setas, umas setinhas. Mas ele é tão malandro, é tão simulador. Ele não tem qualquer dificuldades, qualquer pudor em mentir. Ele quer nos enganar. Ele vai tentar convencer-nos que nós, bem armados, vamos perder com ele que tem umas setinhas. Ele é condenador por essência. Ele tem maldade, ele quer destruir-nos. Mas a Bíblia tem um remédio. Nota a resposta do apóstolo Paulo. É Cristo quem morreu. Nota, ele põe sempre as coisas num nível muito elevado. Ele diz, ele quer sempre garantir-nos as coisas. E a única garantia que nós temos é quando algo é feito por Cristo. É feito pelo Senhor. Aí nós temos garantia absoluta. Por isso ele diz, é Cristo quem morreu. E depois ele, como se fizesse uma pequena adenda, ele diz, é como se isto não chegasse. Ele diz, sim, morreu, mas mais do que morreu, ele ressuscitou. Deixa-me dizer, se Jesus tivesse morrido, e Paulo diz isto em Coríntios capítulo 15, se ele tivesse ressuscitado, se não tivesse ressuscitado melhor, a nossa fé seria vã. Ou seja, Paulo põe a vida cristã numa grande elevação, ele põe a vida cristã num nível tão elevado que ele nem sequer quer admitir que o crente queira apenas ser crente nesta terra. A vida com Cristo é muito mais do que isto. A vida com Cristo é pela eternidade fora. Daqui neste mundo não chega. E às vezes então se a vida cristã já é tão boa, mas sabe, comparada com a eternidade, esta é a única parte difícil, porque Pedro diz que ele começa o seu juízo pela casa de Deus. O crente só tem problemas aqui. Mesmo com problemas, ele já anda todo contente. Imagina um dia quando chegamos à presença dele.
Mas o diabo tem aquele objetivo sempre para nos condenar. Tu não tens hipótese, tu não podes. Mas aqui Paulo diz, não, Cristo morreu. Cristo vem resolver o teu problema e mais, Ele não apenas trata dos pecados, Ele não apenas trata da tua vida aqui, mas Ele ressuscitou. É por isso que quando Paulo fala de ressurreição, ele diz também que nós também um dia ressuscitaremos com Ele. E já agora, deixem-me dizer, se eu morrer, não sei se vou morrer, mas se eu morrer, um dia quando Jesus vier buscar a igreja, ou lá nos tempos finais, seja quando for, eu hei de ressuscitar com Ele. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o grande protótipo de todos os salvos. Ele ressuscitou e um dia nós ressuscitaremos. Com este corpo aqui. Uma vez preguei sobre isto e a saída da igreja, uma irmã veio ter comigo. Claro, eu vou já dizer isto para ninguém a saída me abordar. Ela disse, irmão, com este corpo. E eu olhei para a cara dela. Ela realmente tem razão para não querer que seja aquele corpo. Mas nós vamos ressuscitar com este corpo. Agora escutem. Transformado. Sem bicos de papagaio. Sei lá, sem tubos ligados à natureza, como dizia uma velhota uma vez. Isso vai tudo acabar. Um corpo glorificado. Saudável. Até a Bíblia diz que lá na Nova Jerusalém há lá folhas para a saúde das nações. Estão-me a ver a mim a comer folhas? Eu quero chegar lá. Teu irmão tem óculos? Tem miopia. Olha, mesmo com miopia vejo tanta coisa que não devia. Mas quando eu chegar ao céu, eu não vou ser míope. Ainda bem que o pastor Rui está-me a ajudar. Ele também deve ter miopia, não é? Então pronto. Eu tenho miopia, mas um dia quando chegar ao céu, eu não vou ter miopia. Às vezes de manhã levanto-me cansado, mas quando chegar ao céu não vou estar cansado. Às vezes vou fazer análise e os índices não são os melhores, mas quando chegar ao céu nem análise faço. E o toque do diabo é sempre para ver se nos arranja a maneira para nos arrumar, quando Cristo tem uma eternidade maravilhosa para nós. É por isso que diz que Cristo morreu por nós, e ele diz, ou antes, ressuscitou. Note, ele amplia o benefício, ressuscitou dentre os mortos, porque mesmo que nós morramos, se Jesus tem poder para ressuscitar dentre os mortos, nós também ressuscitaremos com ele. É por isso que a Bíblia diz que é preciso crer com o nosso coração que ele ressuscitou os mortos. Já viram onde é que a nossa fé tem que estar? Tem que estar naquele grau, naquele nível onde nós acreditamos que Jesus ressuscitou dos mortos, para que um dia também nós possamos ressuscitar dos mortos. Há um corinho, eu me levantarei, e nós cantamos, eu me levantarei na segunda ou na primeira? Na primeira ressurreição. Então, como Paulo diz, e Paulo diz as coisinhas como deve ser, ele diz, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Às vezes lá no faroeste, eles sempre estavam à caça de malandros, e eles punham procura-se, mas queriam sempre, o prémio era para quem apresentasse o bandido vivo. Mas nós, vivo ou morto, valemos o mesmo. Nós somos do Senhor, vivos ou mortos. E mais, Paulo vai mais longe, não chega a dizer que ressuscitou, até não é uma coisa só para o futuro, já é para o presente, porque Cristo agora está a interceder por ti. Então eu pergunto, qual é o ministério de Jesus agora? O ministério dele diz aqui a palavra de Deus, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus ficou à direita do seu Pai e Jesus também está lá a pedir por nós. E já agora, olha, Jesus intercede por nós, o Espírito Santo intercede por nós, a Igreja intercede por nós intercedemos por nós. Isto é uma maravilha. Isto é uma maravilha. E Paulo é como se ele estivesse quase a desdenhar do nosso inimigo. Quem é que condenará? Tem algum sentido tu pensares quem é que condena? Isto nem é uma questão. Está tudo tão garantido em Cristo. Agora, isto é assim, ou é tudo ou nada. Se nós estamos em Cristo, está tudo garantido. Se não estamos em Cristo, está tudo estragado. Por isso ele põe sempre o protagonismo em Cristo. Foi Cristo quem morreu, é Ele quem ressuscitou, ou foi Ele quem ressuscitou, e é Ele quem está a pedir por nós. Já pensaram como é que será, em termos efetivos, como é que será essa intercessão? Porque a Bíblia diz, vivendo para interceder por eles lá em Hebreus. Diz que o sacrifício foi feito uma vez por todas,
Era preciso só um sacrifício. E depois só vive a interceder. Ele está sempre a fazer jus ao seu sacrifício. Ele está sempre, digamos, ele está sempre a socorrer daquele meio. Ele vive a interceder por nós. E às vezes a nossa vida é quase como se... como é que eu vou dizer isto? É quase como se todos os dias o diabo e Jesus estão ali a fazer o braço de ferro para ver quem ganha e nós, coitadinhos, estamos ali a torcer todos para ver se Jesus ganha aquilo. Ainda não percebemos nada disto. O diabo não está a ser vencido. Note, ele foi. Ele foi. Ele já foi vencido. O trabalho dele é um trabalho de mentira, de simulação. Ele está vencido. Então Cristo agora vive para interceder por mim. Não faz diferença quem é que me quer condenar. Porque quem me absolve, não. Quem tratou da minha questão, quem pagou o preço, quem me defende, é Cristo. Cristo para mim, Cristo para mim. O resto não interessa. Já não sei quem foi que eu disse hoje, porque alguém estava a dizer, tua irmã... Ele diz assim, tem a certeza da salvação? Tenho. Já está. O resto é tudo secundário. Mas aquele irmão tem uma gravata cor-de-rosa. Então, e a tua é amarela? Qual é o problema? Troca. Mas aquele irmão tem um BM. Então, e tu tens um Fiat? Qual é a diferença? Mas o irmão não quer ter um BM. Claro que eu quero. Claro que eu prefiro um BM que um Fiat. Mas quando não tenho, olha, Fiat. Se eu não tenho BM, é que eu sou feliz mesmo com o Fiat. O meu problema é se o dono do BM era feliz tendo um Fiat. Mas aquele irmão tem um emprego maravilhoso. É um emprego maravilhoso. Já não é empregos maravilhosos. Porque não é empregos garantidos. Quem tem hoje, amanhã pode já não ter. E quem não tem, pode ter. Então só uma coisa conta, é a vida eterna. Eu não estou a tentar transmitir a ideia de que o crente se abstém da vida à sua volta. Era o que faltava. Eu estou a dizer é que o crente vê a vida em função do que tem garantido da parte de Deus. Claro que o crente tem que trabalhar. Pois tem. Até a Bíblia diz que quem não trabalha, não come. Tirando a minha exceção, que estive no acampamento e não fiz nada. Até o pastor Rui amavelmente lá ia ele com o pratinho a pôr em cima da mesa. Só não punha a pinguita porque ele não liga estas coisas. Mas havia sempre alguém que fazia o socorro, o apoio ali. A Bíblia ensina que o crente é responsável. É ou não é? Que o crente... Irmãos, nós devemos ser uns cidadãos espetaculares, exemplares. Mas tudo o que nós fazemos e vivemos aqui na Terra é a partir dos paradigmas lá de cima. Se Cristo morreu por ti, se Cristo ressuscitou para ti e se Ele intercede por ti, então não tenhas medo de nenhum tipo de condenação. É por isso que quando Paulo era condenado pelas autoridades, ele sabia que estava bem com Deus. É por isso que na prisão até ele cantava e estava todo contente. E ele, naquele episódio de Filipos, quando estava a cantar com Silas, quando mais à frente vai escrever a carta para aquela igreja, que é a carta aos Filipenses, aquela carta tinha nascido debaixo da situação da prisão. E ele agora escreve para aquela igreja que nasceu na prisão, estando ele na prisão. E ele diz, irmãos, olha, alegrem-se do Senhor. Alegrem-se. Alegrem-se. Não é na prisão, é no Senhor. E agora eu vou acrescentar, põe 3 pontos, reticências. Estando na prisão, estando ali, não faz diferença. Alegra-te no Senhor. Porque Cristo é a nossa fonte de alegria, é a nossa segurança. Mesmo que nos queiram condenar, nós estamos garantidos na pessoa de Cristo. Finalmente, 4ª pergunta. Se é esse Cristo que tem feito tudo porque nos ama, quem é que nos pode separar do amor? E este é o grande risco. Porque se é o amor dele que faz com que ele venha, que fez com que ele se entregasse, que fez com que tudo o que existe de garantia para nós foi por causa do seu amor, imagine que nos falta esse amor. Estamos arrumados. E Paulo quer garantir que isso que é a fonte da nossa segurança nunca nos pode faltar. E não faltará. Ele diz, quem é que te pode separar desse amor? Porque há coisas que vão tentar separar-nos do amor dele. E ele cita a tribulação, a perseguição, a fome,
a nudez. Há coisas que podem servir, que pressionam para que nós saiamos debaixo dessa cobertura, dessa segurança do amor de Deus. E repara aqui como ele depois vai citar um outro texto, um texto que está no Salmo 44. Ele diz, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Eu não sei se sabem como é que as ovelhas vão para o matadouro. Alguém talvez aqui saiba até melhor do que eu. A ovelha vai para o matadouro da mesma maneira como vai para uma festa. A ovelha é tola, coitadita. Ela não percebe nada. Ir para o matadouro ou ir para os pastos é igual. Ela não percebe nada, não tem orientação, não tem maneira de se defender. Sozinha então a ovelha desnorteia-se e perde-se. Nem sequer tem senso de orientação. A ovelha vai para o matadouro como quem vai para um sítio bom, agradável. Pronto. E é assim que o cristão é. O cristão é como uma ovelha que vai para o matadouro. É um matador, estamos um matador, é para a morte. Então, mas seguir Jesus é a tribulação. Mas seguir Jesus... Sim, mas nós vamos ser como uma ovelha para o matadouro. Nós vamos continuar mesmo com tribulação. Pronto. Nós não temos medo dessas coisas. Nós vamos em direção a elas como se fosse em direção a uma coisa boa. Ou seja, nós conseguimos, com a ajuda e a graça de Deus, transformar essas coisas para o nosso bem. A tribulação não afasta o crente de Deus. A tribulação aproxima o crente de Deus. Os problemas não nos afastam dele, aproximam-nos dele. As lutas não devem servir para nos afastar mais, mas para ainda irmos mais perto dele. Mais perto quer, ainda que seja a dor que me une a ti, etc, etc. Era um bom hino para cantarmos, não era? Fiquem descansados que eu não canto. Mas este texto é fantástico. Porque há pessoas que dizem que são muito fiéis e não sei o que mais, mas quando vêm estas coisas, vão-se embora. Largam tudo. Não. Quando nós estamos em Cristo, quando o amor de Deus está em nós, nós fazemos uma interpretação do matadouro como fosse um lugar de festa. Olha, mais uma tribulação. Se a tribulação produz a paciência, quanto mais tribulações, mais paciência. Obrigado, Senhor. Nós queremos saltar os degraus todos, não queremos? Não, Deus diz, não, tu tens que subir pela escadinha como os outros sobem. Porque com muitas tribulações nos convém entrar no reino de Deus. Seguir Jesus tem assim umas coisas um bocadinho difíceis, não tem? Não tem, não. Não tem? Tem, não tem? Tem. Tem ou não tem? Tem coisas difíceis. Não é só coisas fáceis. Seguir Jesus é muito difícil. E é este paradoxo que me fascina. Como é que difícil e maravilhoso. A vida cristã é uma coisa fenomenal. Como é que, sendo difícil, nós temos gosto? Às vezes eu penso, como é que eu leio a Bíblia, e por isso é o único livro que nos pode, é o melhor livro onde isto nos acontece. É o único livro onde isto nos acontece, melhor. É o único. Nós estamos a ler a Bíblia, não entendemos e estamos contentes à mesma. Eu não entendo. Olha, estou a ler em Jeremias, em Ezequiel, eu não entendo. Olha, glória a Jesus. Eu já disse aos meus alunos, comprem todos um chapéu. Não sei se já disse o Daniel ou o Filipe. Já disse, já. É sempre as mesmas coisas. O Martinho Lutero, quando não entendia, tirava o chapéu. Pronto, e os irmãos comprem um chapéu. Quando não entenderem, tiram o chapéu. É que a palavra de Deus, quer eu entenda, quer não, é a palavra de Deus. E nós estamos a ler só pelo facto de sabermos que é a palavra de Deus, ficamos todos contentes. E vejam lá, nós às vezes estamos a ler a Bíblia, isto fascina-me. Como é que, até eu já li tantas vezes e agora isto é novo, até parece que salta. Eu nunca tinha visto, não é? É uma maravilha. Até está ali, até salta, há coisas novas. A vida cristã tem estes paradoxos, tem estes enigmas. Como é que a vida cristã, tendo lá a tribulação, tendo o problema, tendo a infâmia, tendo o desprezo, tendo o problema, e ainda andamos todos contentes. Sabe, os discípulos de Jesus chegaram ao cúmulo de estarem todos felizes porque foram achados dignos de padecer pelo nome do Senhor. Sofrer pelo nome do Senhor foi um privilégio. Ovelhas para o matador. Eu não estou a dizer que nós temos de estar a pedir, Senhor, dá-me tribulação. Não, eu não gosto de tribulações. Mas quando elas vierem, eu sou a dizer, Carlos Fontes, agora eu quero ver se és fiel.
Porque quando tudo corre bem, quando os israelitas estavam lá a comer as provisões divinas, quando estavam a passar o Mar Vermelho, é tudo glória a Jesus. Pois, mas logo ao fim de algum tempo já estavam a pôr tudo em questão outra vez. Eu quero ver é quando não houver codornizes e outras coisas, como é que nós fazemos? Porque às vezes não há codornizes no deserto. Às vezes há tribulação. Mas o crente vai como uma ovelha para o matador. Não é maravilhoso? Não foi assim que Jesus foi? Ou pensam que Jesus achava, eu vou para a cruz, vai ser divertido estar ali. Foi? A Bíblia diz que, e é isto, irmãos, isto é maravilhoso, diz que ele foi obediente até à morte. E depois faz um acréscimo e morte de cruz. Sabe que a obediência fica muito condicionada ao fim que esperamos. Se eu souber que, por exemplo, eu estou aqui a pregar, já é tarde, mas eu sei que esta noite vou dormir com a minha mulher, até estou a pregar todo contente. Mas se eu soubesse que tinha que dormir aqui esta noite, já estava mais desanimado. E é muito em função do que nos espera que nós temos ou não uma atitude certa em termos de obediência. E Jesus sempre soube que ele iria morrer na cruz. E mesmo assim foi obediente. Agora, vais morrer a comer pipocas. Não é a mesma coisa que vais morrer na cadeira elétrica. Imaginem os colapsos, as ansiedades que daquelas pessoas que sabe que vai morrer, sei lá, numa cadeira elétrica ou outra coisa qualquer, porque que devem ser momentos horríveis antes da morte. Que Jesus teve, na véspera suava gotas de sangue, mas ele foi fiel. Ele sabia, eu tenho que chegar ali. Ele foi como aquela ovelha disposta a ir até o fim. Então, irmãos, o crente que tem o amor de Cristo na sua vida, ele interpreta cada situação difícil como uma maneira de vivenciar isso. É por isso que o 37 diz, ele consegue transformar essas coisas em bem. Em todas estas coisas somos mais que vencedores. Na tribulação, eu sou mais que vencedor. No problema, eu sou mais que vencedor. Nisto, eu sou mais que vencedor. No perigo, sou mais que vencedor. Por aquele que nos amou. Porque o vencedor não somos nós, é Jesus. Mas porque estou nele, eu sou mais que vencedor. Faz-me lembrar tal e qual uma analogia de um pugilista. Um homem que ia ter um grande duelo. Ia ser televisionado. A esposa ia estar em casa com os filhos. E o homem ia estar lá no ringue, ali no boxe. Pá, pá, pá. E eles começaram a ver o pai e o marido lá na televisão. Dava soco, levava soco. Pumba, 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 pumba. Eu não sei explicar estas coisas, que eu não tenho jeito para isso. E sabe uma coisa? Aquele homem deu e levou, mas ganhou. Chegou a casa, todo marcado, todo cheio de sangue, todo pisado. E ele chegou lá a casa, pegou num cheque. Chorudo, porque quem não tem dinheiro chora no cheque, não é? Chegou ali e deu o cheque à mulher e aos filhos e disse, olha, gastem no que quiserem. Ele foi vencedor, mas eles foram mais do que vencedores. Porque eles desfrutaram algo pelo qual nunca lutaram. Não fui eu nem você que venceu o inimigo. Foi Jesus. Mas agora, se vocês têm Jesus, você pode desfrutar do cheque dele. Você pode desfrutar do amor dele. Você pode ser o beneficiário daquela morte espetacular. Estão a ver porque é que eu estou a pregar isto esta noite? Ou esta tarde? Porque quem tem Cristo tem segurança. Quem tem Cristo tem paz. Quem tem Cristo tem a vida eterna. Quem tem Cristo tem um futuro garantido. Quem tem Cristo, quem tem. Depois, no outro lado, quem não tem nada. Eu quero seguir a Cristo. É por isso que Paulo, ao terminar este episódio de perguntas, ele termina com esta exatamente. Quem é que nos pode separar? Porque se alguém nos puder separar, está tudo em questão. Está tudo em questão. Ele diz, não. Não vai separar nada. E depois ele diz no 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados. Imagine, os anjos, os poderes espirituais, sim, nem as potestades, nem o presente. E agora repara, a garantia de estarmos em Cristo é uma garantia intemporal. Porque nós humanos pomos tudo dentro da temporalidade. Até hoje o Senhor tem-me ajudado. Qual até hoje? Qual até hoje? Não é nada até hoje. É para sempre. Qual até hoje? É para sempre. Deus não distingue presente por vir, entendem? Ele diz nem o presente e nem o por vir. E nem a altura, e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus.
Não há nada nem ninguém que me possa roubar dessa comunhão. E por isso ele termina que isto está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, se Deus nem poupou o seu próprio Filho, como já lemos, se Ele deu o seu próprio Filho, se Ele deu o máximo por nós, se Ele revelou esse amor, demonstrou pelo Filho, a partir do momento que eu aceito esse amor de Deus manifesto no Filho, eu tenho uma total garantia de todas estas áreas. Não há condenação, estou justificado, não há questões para o futuro, está tudo solucionado. O assunto é se você está debaixo do amor de Deus. Não é maravilhosa a palavra de Deus? Não são perguntas que nos levam a grandes convicções? Porque muitas perguntas levam à dúvida, muitas perguntas levam a incertezas, mas estas são perguntas para puxar por garantias. Quem condena? Ninguém. E se parar? Também não. Eu estou em Cristo. Jesus disse acerca na figura da ovelha, os crentes, ele disse que ninguém as arrebatará da minha mão. A ideia que eu tenho é, eu estou na mão dele e alguém ou alguma coisa, não importa, está lá a tentar tirar. Ele disse, não, de mim, da minha mão, ninguém consegue. E você e eu estamos na mão dele. A tribulação ainda vai lá e Deus fecha a mão. Depois vai lá o perigo e Deus fecha a mão. Agora você tem que ficar lá dentro. Não é maravilhoso, irmãos? E Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma. Não inventes argumentos, porque não há nenhuma maneira de eu o mandar fora. Eu vou recebê-lo. Eu não conheço toda a gente que está aqui esta tarde. Mas eu queria fazer um convite para as pessoas que estão aqui. Eventualmente, eu não conheço, como disse. Mas se alguém está aqui que ainda não tem este amor de Deus, que ainda não recebeu este amor de Deus na sua vida, esta é uma boa tarde para fazê-lo. Sair daqui nas mãos de Deus. Coloque-se nas mãos de Jesus. Seja alvo do amor de Deus. Esteja seguro nas mãos dele. É maravilhoso, não é? Depois já podemos morrer descansados. Pois, ouvi contar aí o episódio de uma pessoa que esteve numa igreja e depois saiu, foi atropelado e morreu. Pronto, já não há mais hipótese. Eu não estou a tentar atemorizar, mas que pode acontecer, pode. A nossa vida não está nas nossas mãos. Quantas pessoas, até pessoas nossas amigas, pessoas totalmente saudáveis, jovens, de repente vão ao médico, uma análise, uma doença terminal, ao fim de 2, 3 meses morrem. Jovens. Antigamente a morte era para os velhos. Agora as pessoas vivem mais, a morte também começou a trabalhar ao contrário, veio para os jovens, que é para aprenderem. Fique nas mãos dele esta tarde. E diga, Senhor, eu quero-te aceitar como o meu Salvador. Eu quero que tu perdoes os meus pecados e que me salves. Eu quero ser justificado pelo sangue de Cristo. Eu não quero viver mais à minha maneira, eu quero viver à tua maneira. Eu gostava de perguntar, quem esta tarde quer aceitar este Jesus maravilhoso na sua vida? Que quer aceitar a Deus, que demonstrou este amor em Cristo? Eu gostava de saber para nós orarmos. E pode fazê-lo. É uma decisão do interior do coração. Se quiser manifestá-lo publicamente para nós sabermos e orarmos por si esta tarde, claro que o faremos com gosto. Você pode manifestá-lo, talvez levantando um braço ou ficando em pé, como desejar. O mais importante não é como faz com o corpo, com a mão ou o braço, isso não é importante. O mais importante é a decisão do seu coração esta tarde. Deus continua a dizer, dá-me, filho meu, o teu coração. Quem esta tarde nunca aceitou, mas quer aceitar Jesus no seu coração? Eu quero fazer este convite porque é a decisão, e não estou a exagerar, é a decisão mais importante que um ser humano pode fazer. É aceitar Cristo. Porque resolve a eternidade. Quem esta tarde quer aceitar Jesus? É tão importante que a palavra de Deus diz que no céu há alegria. Os anjos fazem uma festa por uma pessoa que se arrepende. Uma. Quem esta tarde quer aceitar Jesus? Quem é essa pessoa que esta tarde quer aceitar Jesus? Okay? Como disse, não vos conheço. E não vou insistir.
Porque quem convence não sou eu, é a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Mas eu gostava, todos nós gostávamos, que se alguém está aqui e não é salvo, que o fizesse. Porque nós, por experiência, sabemos que é o melhor que pode acontecer em alguém, é a salvação. O meu último convite a alguém que quer aceitar Jesus, que ainda não tenha feito. Temos aqui um jovem, graças a Deus. Graças a Deus. Podes baixar, eu já vi, depois nós vamos orar por ti. Alguém, além deste jovem, quem mais aqui quer aceitar Jesus Cristo? Quer passar da morte para a vida? Quer viver a garantia da vida eterna? Alguém mais? Graças a Deus. Vamos ficar todos de pé, por favor. Se o pastor Rui me permitir, eu gostaria de orar por este jovem e depois entregarei o resto do culto ao pastor Rui. E quero, faz favor, podes vir aqui. Estivemos lá no acampamento, foi lá o meu vizinho de cadeira, não foste? Você cumprimentar, estás bom? O Senhor te abençoe. Vamos orar por ti. Mas quero também já, graças a Deus, mais outro jovem. Estás bom? O Senhor te abençoe. Eu quero agradecer o vosso carinho, o vosso amor, maiormente para os irmãos que me conhecem, e que já são poucos, não é? Mas obrigado também por os irmãos, continuem a orar também por mim, pela minha família, e continuem a enviar algarvios. Estou a ver, por exemplo, ali o pastor Pina, um dos nossos obreiros mais antigos, e agora temos mais 2 jovens no Instituto, a ver se a gente não perde a pedalada, a dinâmica dos algarvios continuarem a servir a Deus e o Senhor a chamar algarvios, está bem? Depois veio o pastor Rui, vieram outros a seguir, depois também eu e outros, mas agora temos mais 2 jovens. Orem ao Senhor para que o Senhor levante mais obreiros, porque a palavra de Deus ensina para o Senhor, para nós rogarmos ao Senhor da Seara que envia obreiros, está bem? Os nossos pioneiros, como o pastor Pino e outros, estão a ficar já idosos, e eu penso que eles também devem ficar muito felizes em ver outros obreiros a seguirem-nos, não é? Nesta luta maravilhosa que é o ministério. Mas orem ao Senhor para que o Senhor levante mais homens e mulheres, não apenas aqui, mas em toda a área, e no Algarve, que é pela lá na escola também me senti mais encorajado, porque às vezes sou quase o único algarvio e fico um bocado em baixo. Mas queremos lá ver a gente, está bem? Os irmãos querem orar por isto ou não? Depois lá em casa oram? Orem lá para o Senhor também enviar algarvios, que o Senhor também vai fazer essa obra. Vamos orar por estes jovens. São jovens que estiveram no nosso acampamento. Eu fico muito feliz por vê-los aqui. De certo, a palavra de Deus tocou neles. E Deus vai fazer uma obra nestes jovens, porque eles de certeza estão a ser honestos, verdadeiros, e Deus sabe os corações deles. Vamos orar por eles agora, está bem, irmãos? E depois o pastor Rui. Senhor, obrigado por estes 2 jovens que vieram aqui à frente. É verdade que este mundo tem muitos desafios. É verdade que há tantas coisas que quer desencaminhá-los. E, Senhor, e não é fácil quando nós assumimos um compromisso contigo. Mas quando tu nos chamas, tu também cuidas de nós. Eu te entrego estes 2 rapazes, Senhor, para que eles sejam também homens de valor. A partir de hoje, Senhor, marca a vida deles de uma forma singular, para que eles, a partir de hoje, possam perceber-te nas suas vidas. Encaminha-os, guarda-os, e que desde o lugar onde eles vivem, as pessoas comecem a ver Cristo neles. Cristo neles. Perdoa os pecados deles, Senhor. Limpa-os, Senhor, mesmo algumas coisas que não estejam bem em suas vidas. Tu também és um Deus que transforma as vidas. Cuida deles e abençoa-os, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Agradecemos a Deus pelo... Vocês podem sentar-se. Estes estão aqui à frente. Sentar-se não, é para o vosso lugar. Obrigado. Agradecemos a Deus pelo pastor Carlos Fontes, que tem estado aqui conosco este tempo todo. Foi realmente muito abençoador, já foi aqui explicado, os jovens também, e hoje os irmãos também tiveram sido beneficiários do ministério dele, Deus lhe deu, e Deus tem falado aos nossos corações. Amém. E esta palavra, que não é nova, mas que renovou-se dentro de nós, dá-nos uma garantia maravilhosa, não é verdade? Quando às vezes a palavra é explicada, parece que ela fica assim ampliada, assim, ganha uma força muito maior. E a palavra explicada é tão boa, graças a Deus. Então, meus irmãos, agradecemos e vamos orar para que Deus abençoe o seu ministério, sua viagem, e o Instituto Bíblico, os jovens que lá estão. E também nós aqui precisamos de orar uns pelos outros. Amém?
não esqueçam de se lembrar durante este tempo, ainda vou estar no próximo fim de semana aqui com os irmãos, mas depois na quarta-feira seguinte estou partindo para o Brasil para estar lá 2 semanas, então os irmãos devem orar por mim, vai ficar tudo funcionando aí e Deus vai abençoar os irmãos durante esse tempo, mas rogamos que os irmãos nos apoiem com as vossas orações, porque eu dependo de Deus para ser uma bênção. Se eu for abençoado, sou uma bênção. Se não for abençoado, não sou uma bênção. Sei que estou abençoado, mas as orações vão fazer com que essa bênção possa ser mais abundante. Então, os irmãos, orem por nós. Também vamos ter a ceia para aqueles irmãos que não puderam estar de manhã. E eu enfatizo sempre, é para os que não podem. Nós damos a ceia para os que não podem estar de manhã, não é para os que ficam a dormir na cama, não é? Com a preguiça. Ou então perderam toda a noite, ficaram a dormir porque tinham mesmo que dormir e vieram à tarde, não é? Fazem trabalho noturno. Então, vamos dar a ceia. No próximo domingo, nós vamos ter um dia para orar e jejuar. Meus irmãos, durante o tempo do verão, há um desgaste e nota-se um certo enfraquecimento espiritual nesses meses aqui, por trabalho, às vezes por distrações e coisas que existem. Há um grande burburinho aqui no Algarve durante estes meses e às vezes a igreja fica assim um bocadinho mais desconcentrada nas coisas de Deus. Mas vamos nos concentrar outra vez e colocar Jesus no primeiro lugar, o lugar que Ele deve ter, e vamos buscá-lo e vamos nos consagrar a Ele. E agora, o irmão Zé da Glória, vi ele estar aí andando de um lado para o outro. Sei que o irmão está com um problemazinho. Venha aqui à frente, vamos orar. Amém? Nosso irmão tem estado com um problema de coração. Outro irmão que tem algum problema, queira uma oração agora, vamos orar uns pelos outros. Não é? Deus é por nós e nós somos uns pelos outros. Amém? Glória a Deus. Então, se alguém está precisando de uma oração também, algum problema, alguma situação, e acredita que Deus pode ajudá-lo, isto é feito por fé, não é verdade? Não tem nenhuma obrigação de vir aqui, nem vem aqui só para experimentar, ver se vai dar certo. Tem que acreditar que a palavra de Deus, Jesus nos ama, Jesus tem poder, Jesus morreu por nós, e morreu para nos libertar das causas e dos efeitos também. Amém? As causas é o pecado, são os pecados. Os efeitos são os problemas que surgem do pecado, não é verdade? Então vamos orar para que Deus toque na vida de cada um desses irmãos. Estenda a sua mão e ore. O irmão não está precisando de oração neste sentido, então ora por quem está precisando. Glória a Deus. Os irmãos aqui procurem pôr a mão sobre um outro também e orem também pelo irmão do lado. Eu lembro-me sempre daquela coisa que aconteceu com Jó. Jó foi libertado, foi abençoado quando orava pelos seus irmãos. Então, ore pelo seu irmão também. Você ora por ele e ele ora por si. Vá lá, o irmão ora por ele, por o problema dele. E o irmão Salvador vai orar para o problema da irmã que está ali. Amém? Não está concentrado só no seu. A irmã tem um problema, ore por ela agora. Glória a Deus. Estava orando para o irmão. Então ore para a irmã, depois ore para o irmão também. Glória a Deus, aleluia. Nosso querido Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, agradecemos, Senhor, a grande obra que foi feita por nós, agradecemos pela morte de Cristo, onde Ele levou, se colocou sob a pena dos nossos pecados, Senhor, e ali, Senhor, Ele erradicou a causa, e o Senhor ressuscitou vitorioso, para agora, Senhor, nos ajudar a libertar-nos também dos efeitos da causa. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe esses irmãos, Senhor, dá-lhe a Tua graça, toca o seu corpo, Senhor, o seu problema, o coração, Senhor, qualquer outra parte do corpo que tenha problemas, Senhor, toca agora, liberta, Senhor, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, repreendemos estes males, porque a causa foi resolvida, os efeitos precisam de ser erradicados também da sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, Senhor, aleluia, para que Tua bênção, Senhor, seja efetiva na sua vida, no nome e no poder do Senhor Jesus Cristo. Amém, 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 aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Graças a Deus.
E nós terminamos dizendo que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do seu Espírito seja com cada um de nós. Amém. Cumprimentem-se uns aos outros e vão saindo na harmonia e na paz do Senhor Jesus Cristo.